A Foice de Ouro de 1962 é o segundo álbum da banda indie Asterix. Ali cê tá ligado, é aquele lance. A gente começa a história com algum problema para os gauleses resolverem, que muito provavelmente vão levar eles em uma viagem para algum canto da Europa e arredores. Mas a primeira excursão escolar do Asterix ao zoológico dos povos exóticos fora da aldeiazinha deles ia ser para uma cidade muito mais próxima, a Lutécia. Se você nunca ouviu falar da Lutécia, eu te explico, porque quando eu era criança e li esse gibi, eu também não fazia ideia. Lutécia nada mais é que o nome pelo qual os romanos chamavam Paris muito antes da cidade se tornar Paris. É um dia pacato, na aldeia gaulesa, com as crianças brincando, paqueras rolando na beira do poço, moleques sendo enxovalhados de casa pra ir brincar na rua pela mãe, brindes rolando no bar da esquina, cavalos colocando ferradura, malandros tirando cochilo no telhado e se escondendo da mulher, o pescador vendo se tem sorte e o Asterix voltando da caça. Tudo isso na mesma página, naqueles painéis aéreos que se tornariam muito comuns nos quadros desenhados pelo Uderzo, e por onde você podia passear os olhos por vários minutos. Eles me lembram, às vezes, os quadros do Bruegel o Velho, com uma perspectiva parecida e com 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Num canto qualquer, o Chateautorix está ali ensinando as crianças matemática e perguntando a elas quem eram os ancestrais delas, em alusão à problemática crença dos gauleses serem os ancestrais dos franceses. E se você quiser saber por que essa crença é problemática, eu tenho um vídeo inteiro pra você. No primeiro gibi, tínhamos estabelecido que os gauleses dali são invencíveis, portanto, já no segundo volume começa o embate criativo de se criar uma história interessante com personagens que não podem ser derrotados. O problema apresentado aqui é justamente que a foice de ouro do druida Panoramix se partiu. Ele, por motivos de magia, só consegue fazer a poção com ingredientes colhidos com a foice de ouro. Porém, o Panoramix é daqueles chatos que só usam a mesma marca de luxo e só aceita foices feitas por Amerix, um fabricador de foices que mora na Lutécia. E assim, Asterix e Obelix partem em direção à Lutécia para buscar uma nova foice de ouro. Como todo bom gibi do Asterix, a gente vai ter aí várias piadinhas com a França dos anos 60 inseridas ali. Tem aquele comentário típico de que as construções modernas, no caso aqui as romanas, atrapalham a paisagem. Um pescador reclama que só consegue pescar ânforas no rio, provavelmente representando aí as garrafas de cerveja ou vinho que as pessoas atiravam ali. Considerando o quanto o rio Sena é sujo, inclusive sendo notícia por causa disso nas Olimpíadas da França, a gente sabe que o que tá ruim pode piorar. Como a Lutécia é cidade grande, tem briga de trânsito, e no caminho pra lá eles chegam a passar pelo que viria a ser o Le Mans, só que no Asterix, ao invés de automóveis, a famosa corrida de 24 horas é disputada em carros de bois. A Lutécia é aquilo, né? Preços inflacionados, cheio de viajantes de toda parte pelas tabernas, um monte de gente querendo te passar pra trás em cada esquina. Ou seja, bem parecida com a Paris de hoje em dia mesmo. Os gauleses ali são meio que os imigrantes, enquanto os romanos que governam e ocupam a cidade são no gibi, os habitantes nativos, digamos assim. O Asterix e Obelix fazem uma parada na taberna de um gaulês arverno, e tinham muitos tipos de gauleses, e esse tem um sotaque carregado. Eu não sei bem qual que é a piada do sotaque, se era só alguma forma de zoar as pessoas que moravam na Paris dos anos 60 e vinham de outros países que falavam francês e tinham sotaques fortes, mas os arvernos foram o povo que deu origem ao gaulês Vercingetorix. Os gauleses nessa Paris, antes de ser Paris, tem nesse gibi um paralelo próximo com os descendentes de árabes e africanos que hoje vivem na cidade, oriundos do passado colonial francês, e esse canal sendo que tinha que mencionar isso daí. Outra figura que eu acho que eles devem representar, mais provavelmente, é a do francês provinciano que se vê forçado a tentar a vida na capital, história tão antiga quanto a invenção das grandes cidades.
Quando finalmente encontram a lojinha de foices de luxo do Amerix, descobrem que não só o Amerix está desaparecido, como tem um grupo de traficantes de foices de ouro que dominam o mercado, superfaturando o preço do instrumento dos druidas e criando esse empecilho que não dá pra simplesmente resolver na porrada. Ao menos, não dá pra resolver na porrada até eles descobrirem quem é que eles têm que encher de porrada exatamente pra resolver na porrada. Em várias ocasiões, o Asterix e Obelix são presos voluntariamente para evitar confusão e sempre soltos pelo prefeito romano que anda entediado com tudo e solta eles porque ou eles oferecem algum entretenimento momentâneo ao prefeito entediado ou dá trabalho demais lidar com eles. É como se o Jaiminho Carteiro fosse o prefeito de Lutécia. Na cela dos dois tem sempre o mesmo bêbado que acaba também tomando um gole da poção mágica, achando que era um corotinho, e meio sem entender nada desce a porrada nos guardas enquanto tá saindo fora dali. No segundo álbum do Asterix, o desenho dos personagens já tá bem mais definido, e o traço do Uderzo já mostra bastante mais segurança e um estilo mais homogêneo, se a gente levar em conta como a arte do primeiro volume vai mudando ao longo das páginas. Oh, il est un joli gros caillou que vous avez là, n'est-il pas? Un caillou, quel caillou? C'est mon menhir, ça. Vous vendez-il souvenir quand je retourne en... Eu achei de bobeira no YouTube uma peça de rádio em francês que adapta a Foice de Ouro e tem mais de 4 horas de duração. Eu não sei bem como que eles conseguiram esticar essa história de 40 e poucas páginas para mais de 4 horas, mas se você curte o Asterix, sabe ou estuda francês, tá aí no YouTube para você ouvir se quiser. Parpellez-nous, c'est extraordinaire. Tout plein de cercles. Approchez, messieurs, n'ayez pas peur, approchez. Venez profiter de l'affaire du siècle, je ne vends pas, je donne. Mais en tout cas, je sais pas si les cercles sont rares, mais il en a au moins 50 sur sa table, hein. Asterix e a Foice de Ouro também foi adaptado para um longa animado, feito pelo mesmo estúdio que tinha produzido a adaptação de Asterix, o Gaviles. Apesar de ter sido finalizado, ele não agradou muito nem o Goscinny nem o Uderzo, que acharam a qualidade muito ruim. Tão ruim que não só não aprovaram o projeto, como pediram que todas as cópias do filme e seus negativos fossem destruídas, adicionando aí mais um item pro hall das obras perdidas. E a julgar pelas células de animação da obra que sobreviveram, o bagulho parece que era feio mesmo. Eu tenho uma edição belga desse álbum publicada em 1963, mais de 60 anos atrás. Curiosamente, no gibi vem um aviso: todos os direitos reservados em todos os países, inclusive a União Soviética. E será que circulavam por ali gibis piratas do Asterix na época? A gloriosa União Soviética, como sempre, na vanguarda da pirataria. Asterix e a Foice de Ouro é uma boa adição para as aventuras do Asterix, acrescentando as viagens para fora da aldeia ao leque de estruturas narrativas que marcariam as histórias dos gauleses depois desse título. E também deixa pra gente um aviso: se você for pra Paris, cuidado, lá pode ser bonito, mas é muito caro e cheio de trambiqueiro.